Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Degusto Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós temos esse desafio aí de preencher esta tabelinha com os valores de seno, cosseno e tangente, respectivamente para os valores de 30, 45 e 60 graus, tá? São demonstrações, tá, gente? Então vamos colocar aqui, olha, como a gente vai fazer isso. Vamos fazer a partir do quadrado, gente, tá? Primeiramente, vou traçar aqui a diagonal do quadrado, certo? Dessa diagonal, gente, eu posso até deixar para vocês na descrição do vídeo, explicando, um vídeo explicativo, né, que já existe no canal, informando que a diagonal do quadrado nada mais é que L raiz de 2. Tá bom, gente? L raiz de 2. Lembrando que as características do quadrado são lados congruentes, tá? Então tem a mesma medida aqui cada lado. Ângulos internos de 90 graus, certo? Esta diagonal aqui, gente, ela faz uma bissetriz aqui, olha. Isto, na verdade, é uma bissetriz. Corta o ângulo ao meio, tá? Então, se tudo é 90, aqui vai ser 45 graus. Então, nós vamos fazer a análise baseado nesse triângulo aqui, tá? Então, observem, em frente ao ângulo de 45 graus, nós temos esse L aqui, que vai representar o cateto oposto. Em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Hipotenusa. E este L aqui que sobrou é o cateto adjacente, tá? Então, vamos lá. Seno de 45 graus. Nada mais é que o cateto oposto, representado ali por L, dividido pela hipotenusa, que é o L raiz de 2. Tá? Podemos cancelar aí L com L. Ficamos aí com 1 sobre raiz de 2. Mas, gente, olha, raiz de 2 é um número irracional. Ele não pode assumir função de denominador, posição de denominador. Então, nós temos que racionalizar. O fator de racionalização é a raiz de 2. Então, nós temos que fazer isto no denominador e no numerador. 1 vezes raiz de 2 vai dar o próprio raiz de 2. Tá? E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que obviamente aí vale 2. Tá? Então, temos aqui raiz de 2 sobre 2. Agora vamos para o cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 é o cateto adjacente, representado ali por L, dividido pela hipotenusa, representado ali por L raiz de 2. Tá? Nós já vimos o final desse filme, né? Vai dar raiz de 2 sobre 2. Mas vamos continuar. Tá? Olha, cancelei L com L, ficou aí 1 e raiz de 2, mais uma vez. Não podemos ter um número irracional no denominador. Vamos racionalizar. O fator de racionalização é raiz de 2, tá? E ficamos aí com raiz de 2 sobre a raiz de 4, porque a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 4. E, obviamente, que a raiz de 4 vai dar 2. Temos aí raiz de 2 sobre 2, tá? Vamos agora para a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus nada mais é que o cateto oposto, L, dividido pelo cateto adjacente, que também é L. Tá? Então, aí, vamos cancelar L com L e vamos ficar aí com a resposta 1. Tá? Então, aqui mais um valor preenchido para a nossa tabela. Tá? Vamos agora preencher os demais valores baseados em outra figura. Prontinho, vamos fazer aí baseado no triângulo equilátero, tá? Vou traçar aqui a altura desse triângulo, certo? Traçada a altura do triângulo, lembrando que a altura do triângulo, gente, toda altura, né, independente do triângulo, ela faz 90 graus, tá? Então, aqui, 90 graus, tá bom? O triângulo equilátero, gente, como o próprio nome já diz, olha, equi, igual, látero, lado, lados iguais. Então, todos os lados aqui têm a mesma medida, eu vou simbolizar por L. A altura do triângulo equilátero, H,
ela tem uma formulazinha, tá? L raiz de 3 sobre 2. Tem outro vídeo explicando como chegar nesse L raiz de 3 sobre 2, tá certo? Posso deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E vou colocar aqui, gente, em marrom, tá? Um lado que eu preciso contextualizar ele com vocês. Olha, este lado aqui, eu vou colocar aqui os vértices, tá? Para a gente explicar melhor. Olha, vértice A, vértice B, vértice C, e eu vou colocar aqui um ponto, tá? D. Estou falando do triângulo ACD, esse triângulo aqui, certo? Em relação a essa partezinha marrom, isso daqui, esse ponto D, ele é ponto médio do lado BC. Ou seja, se tudo é L, aqui vai ser L sobre 2. A metade de L, tá bom? Ele é ponto médio, ele vai partir L ao meio, tá? Então aqui L sobre 2. Agora, em relação aos ângulos internos do triângulo equilátero, se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus e os três lados, os três ângulos, na verdade, do triângulo são iguais, os três ângulos, podemos dividir aqui por 3, vamos encontrar 60 graus como ângulo, tá, deste triângulo aqui. Na verdade, todos os três ângulos são 60, né? Mas o que vai me interessar é esse aqui, para contextualizar com vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando. Eu quero agora, gente, o seno de 60 graus. Lembrando que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, olha, lado oposto a esse ângulo de referência. Então aqui vai ser L raiz de 3 sobre 2 é o cateto oposto. Vou colocar aqui L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto a um ângulo reto. No caso é o L, olha. O L é a nossa hipotenusa. Tá? Como é que a gente divide fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui, olha, é 1, tá? O denominador. Então, o inverso ali vai ser 1 sobre L. Podemos cancelar L com L e vamos obter como resposta raiz de 3 sobre 2. Tá? Vou completar aqui, olha, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vou colocar os valores que a gente já tinha achado. Tá? E vamos continuar. Agora eu quero o cosseno de 60, tá? Que nada mais é que o cateto adjacente, que no caso aqui é o L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, tá? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui, olha, o denominador é 1, tá? Vamos inverter a posição aí, numerador, denominador. Podemos cancelar este L com este L e ficamos aí com o valor 1 sobre 2 para o cosseno de 60. Agora, a tangente de 60 graus, gente, é o cateto oposto, no caso, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, aqui, vezes 2 sobre L, tá? Podemos cancelar 2 com 2, L com L, ficamos aí apenas com raiz de 3. Então, aqui preenchido, olha. Mais da metade do caminho percorrido, tá? Vamos aí para o finalzinho aí, tá? Vou limpar aqui a tela e vamos para a próxima tela. Pronto. Já temos aí um triângulo com a sua altura traçada, tá? Eu vou colocar aqui os vértices, tá? ABC.
Vou colocar aqui novamente o ponto médio, D. Lembrando que faz 90 graus. Gente, olha, este ângulo daqui é 60 graus. Essa altura, ela também é uma bissetriz, tá? Então, ela vai cortar o ângulo ao meio. Então, se tudo é 60, esse pedacinho aqui vai ser 30, tá? Este ângulo aqui é de 30 graus, tá certo? Então, colocando o que a gente já conhecia, olha, a altura L raiz de 3 sobre 2, o lado L, e esse pedacinho aqui, L sobre 2. Em frente ao ângulo reto, temos a hipotenusa. Em frente ao ângulo de referência, cateto oposto. Mudou, não foi em relação ao triângulo anterior. Aqui era cateto adjacente, agora é oposto, tá? E essa altura, L raiz de 3 sobre 2, vai ser o cateto adjacente, tá bom? Que antes era oposto, agora é adjacente porque mudou o ângulo de referência, tá? Então, vou colocar aqui no quadrinho o que a gente já conhecia, tá? O seno de 45 raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, tangente de 45, 1, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2 e a tangente de 60 raiz de 3. Vamos em busca do seno de 30 graus, que é o cateto oposto, no caso L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, tá? Divisão de fração, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Lembrando, mais uma vez, que aqui vocês não estão vendo, mas o denominador é 1. Esse 1 que é denominador vai passar a ser numerador. O L é numerador, passa a ser denominador. Podemos cancelar aí este L com este L, e temos como resposta 1 sobre 2 para o seno de 30 graus, tá? Agora, o cosseno de 30, gente, é o cateto adjacente, que no caso é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, tá? Mais uma vez, divisão de fração. Conservamos a primeira fração, deixamos ela do mesmo jeitinho, olha, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui o denominador é 1, certo? Vamos ficar aí com 1 sobre L. Quem podemos cancelar? O L, não é? Então, para efeito de resposta, ficam os sobreviventes aí, né? Raiz de 3 e o 2 no denominador. Tá? Então, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus. Cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Conservamos a fração na primeira fração, na divisão de frações, e multiplicamos pelo inverso na segunda, olha. Então, aqui no denominador vai ser L raiz de 3, tá? Vamos aos cancelamentos aí, a parte mais legal, né? L com L, 2 com 2. Ficamos com 1 no numerador e raiz de 3 no denominador, tá? Temos que racionalizar, porque não podemos ter um número irracional no denominador. O fator de racionalização é raiz de 3. O que a gente faz no denominador, faz no numerador também. Vamos encontrar aí raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 dá 3, tá? Então, aqui nossa tabela está preenchida, raiz de 3 sobre 3 para tangente de 30 graus, tá? Lembrando aí, gente, que uma maneira simples de vocês mentalizarem isso daí, tá? Eu vou apagar aqui para colocar novamente, para vocês tentarem mentalizar, tá? Seria assim, olha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide todos por 2. E colocamos a raiz aonde não tem 1, certo? Se vocês quiserem descobrir a tangente, divide um pelo outro. Tá? E vocês vão encontrar o valor aqui, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3.
No caso, quando eu digo dividir um pelo outro, é dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. O seno de 45 dividido pelo cosseno de 45 vai dar 1. Se a gente dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60, vamos encontrar raiz de 3 como resposta para a tangente de 60 graus. Tá, gente? Só ratificando aqui, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí tudo, tá? E se gostaram, peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e sentem o dedo no like, gente. Muito obrigado. Até a próxima.